Olá, tudo bem? Estou muito contente de poder estar aqui com vocês, de falar um pouquinho dessa minha caminhada, dessa minha trajetória até aqui, da minha decisão também de fazer esse vídeo para vocês e deixar ele aí para quem quiser assistir, tá? Eu sou a Ariana Karine, para quem não me conhece, quem chegou aqui agora nas minhas redes sociais. Sou uma mulher já chamada por Deus há 19 anos, que tem uma vida de luta, né? Como você também, de perseverança, de tomada de decisões importantes. E nesse percurso de caminhada, aconteceram muitos milagres, aconteceram muitas perdas e muita salvação através da minha vida, da minha família. E eu só posso dizer que sou grata a Deus. Sou uma mulher muito feliz em Deus, completa nele. Hoje, né? Já aconteceram dias de muita insatisfação, claro, de muitas dúvidas, de muita peleja, onde talvez assim como muitas outras pessoas tenham se perguntado: Deus, eu comecei a te buscar, comecei a caminhar contigo e parece que tudo piorou, né? Talvez você chegou agora nessa caminhada cristã, talvez você teve um encontro com o Senhor recentemente, ele bateu na porta do seu coração e você resistiu muito até abrir essa porta. Ou talvez foi muito fácil de abrir a porta para ele entrar e fazer morada eterna aí dentro. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele é poderoso. Ele é grandioso, inquestionável. É um Deus muito bondoso. A palavra de Deus diz que a fidelidade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. Eu me agarro muito à palavra de Deus, me agarro muito ao que o Senhor fala comigo. Procuro não acrescentar nada além do que está escrito, do que já está revelado para as nossas vidas. Procuro agradar a Deus morrendo para mim mesma todos os dias. Matando a minha carne, minha vontade. A gente quer realizar alguns sonhos, quando a gente quer, enfim, viver pra gente. Você entende o que eu quero falar? Chega um tempo onde você olha à tua volta e pergunta para Deus: Deus, qual é o caminho a seguir verdadeiro? O que o Senhor tem pra gente? O que o Senhor tem pra minha família? O que o Senhor tem pra nossa casa? E eu acreditei no propósito de Deus através da minha vida. Era muito jovem, mas eu decidi que com Deus, a palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Então tem muito tempo que a gente anda às vezes ali no natural e acredita só se ver, acredita se acontecer um milagre, eu ver que alguém tá andando e a gente ali ainda é menino. Chega uma nova etapa na nossa vida que a gente começa a acordar, começa a se despertar. E eu quero falar para você aí que é ministro da palavra, você que já ministrou a palavra de Deus, mulheres que por algum motivo pararam, por algum motivo, por alguma decepção, olhou muito para a terra, né, para as coisas terrenas e foi perdendo água da fonte, porque a fonte ela jorra para a vida eterna que é Cristo em nós. E eu costumo dizer que essa água começou a sair, começou a se perder, o copo começou a secar. E nós como copos transbordando na unção de Deus, na palavra de Deus, nós somos fortes, porque a gente tem um Deus forte, a gente crê nesse Deus forte. Mas a partir do momento que eu começo a tirar o olho, né, o foco de quem realmente Ele é para mim, de quem realmente Jesus é, que é o meu amor, o meu eterno,
meu marido, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me preenche nas horas difíceis, aquele que consegue me alegrar mesmo quando eu estou triste, aquele que me arranca sorrisos mesmo quando a vontade que eu tenho é de chorar. Ele faz isso comigo. Nesse mesmo instante eu me encho e eu só sei agradecer, eu só sei louvar, glorificar a Deus. E quanto mais eu glorifico a Deus, mais eu fico cheia do Senhor. Quanto mais eu busco o Espírito Santo através da palavra de Deus, quanto mais eu busco, quanto mais eu mergulho, mais eu me sinto plena, mais eu me sinto amada. E por causa disso, eu pensei, vale a pena a gente compartilhar o que a gente recebe. Seria muito tolo da minha parte ter todo o conhecimento ao longo destes anos que Deus me deu de experiências e de vivência mesmo e não compartilhar com as pessoas. Tem um ano que eu voltei realmente à prática disso. Há um ano eu decidi que eu iria às nações através da palavra de Deus. Ariana, como assim? A gente mora num lugar muito populoso, Piauí, tem muitas cidades, tem muitas famílias, muitos amigos, nós somos rodeados de pessoas. Então, cada lugar nessa cidade é uma nação. Cada lugar no nosso estado é uma nação e a gente pode pregar a palavra. A gente já pastoreou igrejas físicas, né? Locais, fomos auxiliares, pastores auxiliares, fomos discípulos do homem, né? Discípulos do homem, assim como os discípulos andaram com Jesus. Então a gente andou com os nossos líderes e fomos obedientes e fomos recebendo palavras de ir além em outros lugares e fomos obedecendo. A gente caiu, a gente levantou, assim como todo mundo pode um dia cair, tropeçar, né? Nas decisões. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, mas ele pode ser até um projeto do Altíssimo, mas o tempo é que a gente precisa andar ligado. Então, por isso que às vezes a gente aprende, a gente dá com a cara na parede, a gente apanha mesmo, né? No sentido de sofrer, né? Algumas lutas devido à nossa infantilidade espiritual. E quando chega um tempo onde você olha e vê, se esforçou muito, talvez você que está aí do outro lado, nossa, eu já me esforcei tanto, eu me doei tanto, eu fiz tanto, né? Ajudei tantas pessoas e sofro as perseguições dessas pessoas e as lutas vêm. E aí é onde Deus fala com a gente, diz, bom, eu não preciso ficar dizendo que fiz tudo para você. Jesus fez tudo que nós não fizemos, para que eu e você pudéssemos estar aqui agora. Deus deu o seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito. E aí, para que pudesse pagar um preço altíssimo para salvar toda a humanidade. Estamos aqui para fazer o quê? Alguém já se perguntou? O que eu estou aqui para fazer? Qual é a minha missão? E então, a gente vai fazendo muitas coisas, cuidando de si mesmo, cuidando da família, não que não possa. Para mim, ter o tempo de parar, o tempo de
o tempo de regar, de cultivar sementes na minha casa foi mega importante. Porque às vezes a gente inverte o papel de fazer aqui tudo lá fora e não faz dentro de casa, né? É mulher sábia lá fora, mas dentro de casa não é mulher sábia. É mãe de várias pessoas e não é mãe dos filhos. Chega um momento na vida da gente, ou é você, com o seu conhecimento, todo o seu conhecimento humano, ciência, tudo, ou é a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. E quando nós ouvimos a voz de Deus e não a obedecemos, nós perecemos. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em um livro, lá em Lucas, capítulo 5. Você já conhece, talvez já ouviu falar nessa história, muita gente. Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa, né? Capítulo 5, olha só o que aqui diz. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago, e os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num destes barcos, o qual era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes, que até sua rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem os ajudar. E vieram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se de joelhos aos pés de Jesus. Prostrou-se e dizendo: Aparta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque o espanto tinha apoderado dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, e de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, quando eu leio essa passagem, eu me recordo muito de quando fui chamada. Quando eu leio essa passagem, eu lembro muito do meu percurso, né? Das vezes que eu tive medo de lançar a rede, das vezes que eu tive medo de pregar o evangelho, das vezes que eu tive medo de me posicionar, das vezes que eu fiquei escondida para não ser vista, das vezes que eu fiquei quieta para ninguém saber quem eu era, certo? Das vezes que eu me cansei de fazer a mesma coisa, isso é achar que tá uma rotina. Me cansei de ir em alguns lugares, me cansei de pessoas. Então, como discípula, andando com Jesus no percurso, durante o percurso, eu já fraquejei. Durante o percurso, eu não quis lançar minha rede, mesmo o Senhor falando, lança a rede. Eu pego o exemplo aqui, lembrando que quando eu fui para Jesus, que eu entrei na casa de oração, eu me lembro que o pastor ministrava a mulher samaritana nesse dia, João 4, e ele disse uma pergunta, ele fez um convite, na verdade, e ele disse: Você
que tem sede, que já andou em todos os lugares e não saciou tua sede, Deus te convida hoje a matar a tua sede, bebendo da água da vida. E eu lembrei como eu estava nesse tempo seca, vazia, um copo rachado. Eu estava muito seca, muito sofrida, mas eu fui correndo nesse dia. E eu disse, chorando para Deus, que queria beber dessa água que jorra para a vida eterna e mudar de vida, mudar a minha história. E eu visitava os amigos, ia para os estudos bíblicos. E eu tive muitos amigos que me ajudaram, muitos amigos. Mas eu te pergunto, quando você foi a esse convite, aceitou esse convite, Jesus entrou no teu barco, no barco da tua vida. Ele escolheu você para entrar no seu barco. Jesus escolheu o barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro, ensinou o povo do barco de Pedro. E eu te falo, Deus chamou a Ariana. E eu fui a primeira da minha casa. Eu era a mais velha irmã, né? A primeira da minha mãe. E eu fui a primeira a ir. A primeira a me render. A primeira a buscar. Mas eu não estava só. Atrás, junto comigo, ao meu lado, já existiam os nomes dos meus irmãos, os nomes dos meus pais, dos meus primos, dos meus amigos, das pessoas que viriam comigo através da minha vida. Talvez você está vendo como se você estivesse sozinho, mas você não está só. Deus entrou no teu barco. E Jesus, Ele quer que a gente faça algo quando Ele entra no nosso barco. Que a gente lance a rede sobre a palavra dEle. Assim como Pedro fez, lançou a rede. Mesmo cansado de uma noite inteira, ele foi lá e lançou a rede. E Jesus disse, lance a rede. E quando ele viu, o barco começou a chacoalhar. O barco, nosso barco, pode chacoalhar, pode bater. São muitos peixes. Muitos peixes. Mas o que acontece quando começou a muitos peixes entrarem ali? Pedro começou a pedir ajuda, os irmãos começaram a pedir ajuda no barco que estava do lado, os irmãos, amigos que estavam no outro barco começaram a ajudar. E ali naquele momento onde eles ajudaram, eles repartiram o que colheram. Gente, quando nós recebemos, nós precisamos dar o que a gente recebeu. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a compartilhar como a mulher samaritana fez. Ela foi anunciar o evangelho a toda a sua família. Aleluia! Quando a gente recebe, a gente compartilha. E não há mal algum em compartilhar, é o bem que você faz. Ainda que alguém te fala, algum líder possa te falar, não vá, não faça, não fale do amor de Deus. A palavra não nos condena. A palavra de Deus nos dá respaldo para aceitá-lo, para aceitá-la e compartilhar com todos. Ariana, eu não sei falar, é do seu jeito. E vá, obedeça. E eu decidi obedecer. E nesses percursos da vida, nas quedas e nos levantar, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui, já errei, já quis andar por outro caminho. Qual, Ariana? Das minhas decisões que eu achava que era o lugar certo. Mas eu nunca disse não para Jesus. Ele sempre esteve em primeiro. A palavra de Deus sempre queima dentro de mim. E eu jamais negligenciei a palavra. Eu negligenciei, sabe o quê? A minha missão. Fiquei muito tempo no silêncio, muito tempo abafada. Mas é a hora da gente sair, você sair daí também.
É hora de você se levantar, é hora de você erguer a cabeça, põe-te em pé e falarei contigo. Lembra de Deus falando com Ezequiel? Ei, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ezequiel 2, né? Então, é isso. O Senhor, Ele quer que a gente se coloque de pé, que a gente ore, que a gente busque a sua verdade, a sua palavra. E é isso, a gente tem aplicado o Evangelho, indo de casa em casa, congregamos, precisamos congregar, precisamos ter igreja, o aquecimento dos irmãos. Eu amo estar entre os meus irmãos da minha congregação, com os meus pastores, com os meus amigos. Eu amo estar com eles, eu aprendo muito e eu ajudo muito. Eu compartilho o que eu penso, o que eu sei, e lá eles me ajudam, me respeitam. E ainda que você esteja em um local onde as pessoas talvez não te ouçam, não te deem muito crédito, não tem problema. O importante é o que você acredita. O importante é o que Deus diz de você. O importante é o que a palavra está dizendo. Se o Espírito Santo te guiar nessa missão, não tem medo. Não tem medo. Gente, lembra que eu falei que tem um testemunho que eu saí de dentro da parede há um ano para ir às missões, né? Ir nos lugares, ajudar as pessoas novamente, porque eu passei um tempão dizendo que eu não ia. Eu não vou ter tempo. Tô trabalhando, tenho muita coisa para fazer, eu ajudo as pessoas no lugar que eu trabalho. Mas chega um tempo, quando foi mais ou menos em maio, exatamente em maio do ano passado, eu orei para Deus e eu disse: Deus, eu ia fazer até uma viagem. E eu disse para Deus: Senhor, me abre os olhos, não me deixe perecer, sair do teu propósito. Eu neguei muitas coisas por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus. E eu acho importante dizer isso para vocês também, vale a pena dizer. Se você trabalha secularmente, se você tem amizades que te fazem algumas propostas, diga sempre não para aquilo que não provém do Espírito de Deus. Mesmo que isso lhe custe um preço alto, sempre diga não. E eu fiz isso. Eu disse muitos nãos. E os nãos que eu dei valeram a pena, mesmo eu pegando um não, mesmo a porta se fechando por causa da minha decisão de não me contaminar com os manjares que me ofereciam. E é isso que eu quero te convidar, a não se contaminar com os manjares, assim como Daniel fez, não se contaminar. Daniel também persistiu no orar a palavra, no clamar ao Deus dele, e Deus o deu. Deus deu a ele a vitória. Deus o livrou. Deus o livrou ali da cova dos leões e o exaltou de forma grandiosa através do nome dele. Por causa do amor de Daniel por Deus, da honra dada a Deus. E eu me sinto assim, feliz, porque eu prefiro honrar o meu Deus do que honrar primeiramente aqui os homens, que são homens naturais, como eu. É melhor a gente ouvir a palavra e dizer sobre a tua palavra: Senhor, eu vou lançar a minha rede e eu vou tomar da água que jorra para a vida eterna e eu vou anunciar o que eu recebi a todas as pessoas e propagar o Evangelho, proclamando a verdade de Deus a todas as pessoas que virem a mim. E quem não vir, a gente vai atrás, não é? A gente vai atrás. Eu lembro muito que a gente às vezes espera as coisas acontecerem ao invés da gente ir, né? Eu perdi muita coisa, mas os discípulos de Jesus disse lá em Mateus 10, toda a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Perseguições,
lutas, acusações. Muitas pessoas falsamente mentirão sobre você para poder te destruir. Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo as perseguições. Eu olho para Estevão, que morreu apedrejado, mas não negou a Jesus. E eu estou decidida a não negá-lo. Nunca. E como é que eu nego a Jesus? Quando eu aceito o pecado. Quando eu aceito a mentira. Quando eu aceito o furto. Quando eu aceito profanar o Evangelho, escarnecer o Evangelho. Quando eu faço isso, eu estou dizendo não. Então eu quero te pedir, mulher que está aí do outro lado, você que está aí, volte até a sua missão e lance a sua rede e ganhe muitas vidas para Jesus. Ajude a libertar os cativos, os oprimidos, os doentes. Ore pelos doentes, visite as viúvas, visite os amigos, fale do amor de Deus, do teu testemunho. Seja luz e resplandeça na vida de outros. E é isso, gente. Eu voltei ao momento. Eu voltei ao lugar de encontro para dizer para você que eu, Ariana Karine, tenho uma missão que está acima de todos os meus sonhos. Dos meus sonhos físicos, materiais. Uma missão. Ariana, quando você vai à casa de uma pessoa orar, quando você faz uma mentoria com as pessoas, você cobra? Não, eu não cobro. É de graça, porque eu amo falar do meu Deus. Eu amo ministrar a palavra de Deus. Amém? Então, se precisar de uma palavra, se precisar ouvir o Evangelho, participar dos nossos estudos bíblicos, todos os nossos estudos estão aqui, na palavra de Deus. Só sai palavra, respiro palavra, falo da palavra e compartilho a palavra. Compartilho o amor, compartilho a vida de Deus. Então, a palavra ela é para ser compartilhada, então não fique sozinho com o que você recebe. Ariana, eu estou na congregação A, pois fique na congregação A. Fique na congregação exatamente onde você está, sabe por quê? Não é mudar de congregação, não é mudar de pastor, é fazer o ID. E ter um lugar para se reunir. Mas se você quer estudar a palavra de Deus e não tem nenhum lugar ainda e quer estar com a gente, me fale. Não fique longe da presença do Senhor. Ah, mas Ele habita em mim, habita. E Ele quer que você estude a palavra para vencer todos os dias. Eis-me aqui, em nome de Jesus, te incentivando aí também. Você, ministra da palavra de Deus, se levante. Mas seja usada no Espírito de Deus. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Ajude seus pastores. Como que eu posso ajudar meus pastores? Repartindo a palavra. Um homem não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Deus usa as pessoas. Deus usa quem quer ser usado. Então, faça a obra. Pregue a palavra. Ame. Nós precisamos nos multiplicar, precisamos crescer, avançar. Eu quero te ensinar a profetizar. Talvez você está olhando aqui para mim e imagina, meu Deus, quem é a Ariana? O que a Ariana faz, né? Então, gente, a Ariana é uma mulher sábia hoje, uma mulher idônea, uma mulher que aprendeu no percurso a ser idônea. E Deus me deu, para a glória dele, um projeto, uma missão, que é a Escola das Mulheres Idôneas. E é um braço da Igreja do Senhor, onde nós iremos levar a mensagem da palavra. Eu tenho um estudo pronto,
algumas etapas desse curso das mulheres idôneas e logo, tão breve, eu quero o máximo de mulheres aqui com a gente se reunindo para ajudar outras mulheres. E o que é essa missão? Gente, através da Escola das Mulheres Idôneas. Ariana, como que é esse projeto, né? Eu chamo de curso, né? Um curso que a gente tá nessa fase inicial, a gente já aplicou o primeiro módulo de forma online e gratuita, através de uma sala fechada, onde eu pude mostrar às mulheres o nosso primeiro módulo, que é o poder de uma aliança, que nós somos construtoras através do Espírito Santo, nós que edificamos a nossa casa. E eu falo dessa casa primeiro aqui do coração, nós somos a casa de Deus e precisamos edificar o templo do Espírito Santo através da oração, através da palavra. O que é que ele diz lá em Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica, ou seja, ela constrói, e a tola destrói com suas próprias mãos. Ariana, eu por muito tempo ouvi esse versículo, mas eu não sou casada. Deus não falou isso apenas às casadas. Isso é uma missão. A nossa missão inicia lá no Éden, quando o Senhor decidiu fazer uma adjuntora para ajudar, né, o marido Adão, para estar com Adão ali no Éden, né? Não é bom que o homem esteja só, mas far-lhe-ei uma adjuntora para que ela o auxilie, uma auxiliadora, uma mulher idônea. Então essa é a nossa missão. O Senhor decidiu nos criar, nos fazer, nos fez ali da costela do homem, né? E quando eles ali estavam juntos, o que foi que ele disse, Adão? Que ali era carne da carne dele e osso do osso dele, né? Então é a mulher, a varoa, não é isso? Então nós somos mulheres para auxiliar, nós somos idôneas do lar, idôneas no trabalho das nossas mãos, idôneas no nosso proceder, idôneas na nossa amizade. A mulher tem algo diferente do homem, ela é diferente. Ainda que você procure de todas as formas pensar que porventura você não é, que você é igual ao homem, a gente tem a nossa igualdade como filho de Deus. Todos nós temos a mesma igualdade de filhos para Deus. Nessa questão, né, de a gente ser único, a gente é único, a gente tem uma só identidade. A nossa digital é só uma, é única. O meu jeito de ser é meu, é a forma como Deus me criou, como Deus me fez, mas a nossa missão não mudou. Nunca mudou a nossa missão. Quem muda a missão é o homem, mas o Senhor, Ele nos estabeleceu com essa missão de sermos idôneas. Ariana, e como é que é essa idônea? Eu quero convidar você a falar comigo aí, clicando no link, converse com a gente, que a gente vai estar agendando um horário, a gente não cobra, é voluntário, nosso apoio, nosso auxílio às mulheres. Se você precisar de oração, precisar de participar de um encontro de mulheres para orar, para estudar a palavra de Deus, a gente está à disposição, tá? Ariana, e eu participar do teu curso, como é que funciona, do curso da Escola das Mulheres Idôneas? A gente vai lançar o aulão, certo? Online também, e gratuito, para todas as mulheres. Você convide suas amigas. Ariana, tem alguma placa denominacional? Não tem. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Através do Espírito Santo, nós iremos levar o estudo para você e você vai ser beneficiado, porque o que nós recebemos, a gente compartilha. No caso, eu recebi, lembra da palavra de Lucas, capítulo 5,
quando Pedro estava no barco e ele lançou as redes segundo a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Quando Jesus disse, lance a sua rede, ele lançou sobre a palavra de Jesus, porque ele já estava cansado, né? Todos ali estavam cansados, mas eles lançaram, e quando lançou veio tanta quantidade de peixes que quase eles iam a pique. Dessa forma havia um barco do lado com alguns pescadores e ele chamou todos para ali ajudar, e eles repartiram grande quantidade de peixe. Então, o que nós recebemos do Senhor, nós compartilhamos, nós damos a outros, né? Então, vamos repartir, vamos ensinar outras amigas, meninas, mulheres jovens, né? Que estão aí começando um relacionamento, que estão sonhando com a carreira profissional, que estão sonhando com o mercado de trabalho, com o casamento, com filhos. Todas devem se preocupar em saber e conhecer o qual é a sua verdadeira missão, para que você veio, qual é o seu propósito no reino, certo? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, quais são as referências bíblicas, estudos que a gente pode estar tomando para conhecimento nosso. E quanto mais conhecimento, mais intimidade também com Deus, né? Para a gente poder avançar. Então, o que eu aprendi, quero repartir, e nós iremos fazer aí repartir o nosso módulo da Escola das Mulheres Idôneas, o Poder de uma Aliança, onde você vai saber mais sobre como se comportar frente a um conflito, a alguma situação familiar, né? Lembra que você é uma mulher idônea, né? Uma mulher que o auxilie. De alguma forma, a mulher sábia, ela edifica. Se você tiver sabedoria em Deus, né, discernimento no Espírito, conhecimento da palavra de Deus e a palavra dentro de você, você vai conseguir vencer, né? Então, gente, realmente está o meu dever aqui cumprido, obedecer o Senhor e vim aqui para contar para vocês mais sobre mim, mais sobre os sonhos de Deus para as nossas vidas. Não ficou só para a Ariana, para a minha pastora, para o seu pastor, para seus líderes, não ficou apenas para estes. Todos nós necessitamos e carecemos mais de Deus e necessitamos compartilhar, porque quando a gente faz o bem, quem se sente bem é a gente, né? Então, você que é ministro da palavra, estava na caverna, saia da caverna hoje e vá para a rua, vá visitar, vá nos campos e leve a mensagem da salvação, anuncie o evangelho do Senhor e ganhe muitas vidas para a glória de Deus, amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa prosseguir aí nesse período aí até a eternidade, até Jesus voltar, né? Obedecendo a sua palavra, lançando as redes e pescando muitas vidas, né? Ajudando o próximo, direcionando o povo e se posicionando, que é o mais importante, porque homens e mulheres de Deus devem se posicionar. E principalmente agora, né? Principalmente agora que a gente vê as coisas mais apertadas, que a gente percebe o povo querendo nos oprimir, querendo nos calar a voz do povo de Deus. Então não se cale, não se curve a esses deuses, né? Que são as vozes contrárias que vão para cima de você. Tudo que você coloca antes de Deus é idolatria. Então não deixe esses problemas, as acusações, as coisas que falam terrenamente de você te abater. Erga sua voz, abra os seus olhos, olhe para Cristo e vá para cima em nome de Jesus, porque eu estarei aí. Nós vamos nos encontrar bastante, porque essa é a nossa missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.